Você já parou para pensar como um simples desenho pode revelar o que a pessoa está sentindo? Hoje vamos falar sobre o HTP. O HTP é um teste projetivo usado na avaliação psicológica. Agora eu vou mostrar para você como ele funciona na prática, com desenhos reais. Bora? O HTP ele é um teste que foi criado em 1948 pelo psicólogo John Buck. O nome vem do inglês House, Tree, Person, casa, árvore, pessoa. Ele é um teste onde a pessoa vai desenhar esses 3 elementos, um de cada vez, em folhas separadas. Mas por que isso funciona? Porque ele é um teste onde a gente coloca o que a gente está sentindo no papel sem nem perceber. Isso é o que a psicologia chama de projeção. O psicólogo, então, ele observa todos esses desenhos e ele levanta uma hipótese sobre o funcionamento emocional dessa pessoa. E o mais importante, o HTP ele não dá o diagnóstico sozinho, ele é só mais um complemento da avaliação. E só pode ser aplicado por um psicólogo habilitado. Este é um instrumento restrito pelo CRP. Cada desenho tem um simbolismo específico. A casa, por exemplo, representa um ambiente familiar, como essa pessoa se sente nesse lar, se ela se sente segura ou distante. A árvore representa os recursos internos, a força emocional, capacidade de adaptação e crescimento. Já a pessoa representa a autoimagem, a forma como ela se vê e se relaciona no mundo. Mas lembrando, nenhum elemento é lido sozinho, os 3 precisam ser analisados juntos. Na prática, a aplicação é bem simples. Você vai precisar de 3 folhas sulfites A4, um lápis grafite no número 02 e uma borracha. E o mais importante, um ambiente tranquilo e reservado. Você entrega uma folha de cada vez e dá as seguintes instruções. Desenhe uma casa, uma árvore e uma pessoa. E um ponto crucial, cada desenho tem uma posição correta para a entrega da folha. A casa, a posição correta é a entrega na horizontal. Já a árvore e a pessoa, a entrega correta é na posição vertical. E sem dar muitas pistas, quanto mais livre for a instrução, mais significativa será a produção. E enquanto a pessoa desenha, você observa e anota tudo. Por onde ela começou, se houve alteração na posição da folha, se ela comentou algo ou realizou o desenho quieta, o tempo de duração e se ela usou muito a borracha. Depois de cada desenho, vem perguntas simples, como de quem é essa casa, quem mora nessa casa, quem é essa pessoa, como você vê essa árvore, porque assim você consegue entender o desenho. Agora vamos ver tudo isso na prática. Aqui estão os 3 desenhos que uma estudante de psicologia realizou para o nosso portfólio. O que mais chamou a atenção no comportamento dela é que ela estava muito ansiosa e a todo momento ela parecia que buscava uma aprovação, perguntando se estava fazendo correto, se estava sendo um segmento certo. Então, o tempo todo ela necessitava dessa aprovação. Com isso, o número de rasuras foi aumentando. 6 rasuras no primeiro desenho, que foi o da casa, 11 rasuras no da árvore, 15 rasuras no da pessoa. Então, isso revela claramente que, conforme os desenhos foram ficando pessoais, foi aumentando, então, o número de rasuras. Agora, vamos dar uma descrição de cada desenho. Agora vamos falar sobre o desenho da casa. A casa tem uma boa organização, portas com maçaneta, janelas com detalhes, caminho de acesso, grama e até um sótão. Mas 2 pontos chamaram a nossa atenção. O primeiro é que ela reforçou traços nas paredes, nos telhados, e esses são traços que reforçam a estrutura e sustentam a casa. Isso pode indicar uma necessidade de reforçar a proteção, de segurar algo internamente. O segundo e o mais importante está no desenho. Quando perguntamos para ela quem mora lá, ela disse que ninguém e que ela mesma não gostaria de morar naquela casa. Ela descreveu a casa como um lugar feliz, com famílias, brincadeiras, mas se colocou fora desse espaço. Ela observa, mas não pertence. Isso pode indicar certa distância afetiva ou ambivalência do ambiente familiar. E agora nós vamos falar sobre a árvore. A árvore, ela é grande, ela tem um tronco firme e ela tem uma copa proporcional. No desenho, ela descreve a árvore como um elemento saudável. Ela tem folhas que já caíram em outras épocas, mas que sempre voltam ao normal. Isso é uma boa percepção de ciclos e uma boa capacidade de recuperação, o que é algo positivo. Mas olha para esta copa.
A copa, ela está completamente vazia. Ela não tem galhos, ela não tem folhas, ela só tem o contorno. A copa, ela significa expansão, criatividade, a capacidade de se conectar com o ambiente. Uma copa vazia como essa, ela pode indicar que a expansão está sendo contida. E sobre os frutos, ela desenhou frutos, mas não junto da copa, ela desenhou ao lado de fora. Isso quer dizer que ela tem um potencial, mas ela ainda não juntou isso à sua própria estrutura. E por último, a árvore ela está sozinha. Quando foi perguntado aonde a árvore se localizava, ela falou que estava num parque cheio de gente, mas ela estava numa parte onde ela estaria sozinha. E agora nós vamos falar sobre o desenho da pessoa. E a pessoa é o que chama mais atenção dentre todos os desenhos. Ela refez o desenho aproximadamente 15 vezes e realizou diversas rasuras. Durante a realização do desenho, a paciente expressou diversas vezes que odiava realizar o desenho da pessoa, odiava fazer o rosto. O rosto está ligado à maneira como nós vemos o mundo e também em relação à nossa sensibilidade. Tanta dificuldade nessa área pode indicar sensibilidade em relação à identidade e também na maneira como ela se vê. No desenho da pessoa, os olhos eles estão fechados. Isso pode indicar uma tendência à interiorização e também um fechamento para o que vem de fora. A boca ela é pequena e quase um traço. Isso pode sugerir contenção na expressão verbal e também dificuldade em falar o que sente. As mãos, elas estão escondidas nos bolsos. Ela mesma diz, não está sem mãos, tá? As mãos, elas representam a ação e o contato com o mundo. E escondê-las pode indicar a inibição deste contato. No desenho, quando eu perguntei o que a personagem diria, ela não conseguiu responder com palavras próprias, mas recorreu a uma referência musical que está ligada a sentimentos de escuridão pessoal. Esse é um dado que mais chama atenção, não porque é algo grave, mas porque é uma abertura, é uma forma indireta de falar algo que ainda não tem palavra. Olhando os 3 desenhos juntos, o que a gente vê? Uma pessoa organizada e que funciona bem. Os 3 desenhos, eles possuem estrutura e coerência, mas com um padrão claro. Ela se contém. Copa vazia, mãos nos bolsos, olhos fechados. Isso tudo indica que ela não se expressa da maneira certa. E tudo isso são formas de dizer a mesma coisa. Eu estou aqui, mas eu não me mostro completamente. E é exatamente para isso que o HTP ele serve. Não para rotular, mas para dar uma linguagem ao que ainda não tem palavras. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E se esse vídeo foi útil para você, compartilha com quem também está estudando avaliação psicológica. Dúvidas, deixem aqui nos comentários. Até a próxima!